Esse tema é um pouco complicado, haja vista que tem sido repetido, né, usado por muitas vezes nos últimos dias, nos últimos meses e até nos últimos anos, né? Esse tema tem sido aí o alvo de preocupação da sociedade como um todo, a questão das mudanças climáticas, né? O clima está mudando, então veja, o clima está mudando, tudo está virando aí uma completa confusão em relação ao entendimento, né? Antes nós tínhamos claramente as regiões, dentro das regiões, logicamente, na região sul, tínhamos as 4 estações do ano. Aqui no norte tínhamos aí basicamente 2 estações, uma com chuva, outra sem chuva, né? Uma verão, outra inverno. Então sem chuva era o chamado verão amazônico, né? Hoje já não temos mais essa precisão em função exatamente deste tema, que merece aí estudos por parte da sociedade em relação às mudanças climáticas. Em decorrência disso, estamos aí vivendo um período da conferência das partes, né? Conferência das partes, aonde nós temos a questão da COP30. A COP30, que é a primeira conferência do clima na Amazônia. Então, a primeira conferência do clima na Amazônia é a chamada COP30, né? O nome é Conferência das Partes, né? Que está tratando exatamente sobre esse tema, que é as mudanças climáticas, né? Então veja que nós temos aí essa questão importante para que nós entendamos. A Constituição Federal, lá no artigo 225 e seguintes, por exemplo, aliás, artigo 225 só, né? A Constituição Federal, isso é bom para concurso, né? Somente o artigo 225 é que trata da questão ambiental, enquanto que a Constituição Boliviana, por exemplo, tem vários artigos que tratam da questão, inclusive do tratamento da coca, né? Lá no artigo 345 da Constituição Boliviana, traz aí o tratamento referente à coca, não é a cocaína, a coca, né? Não vamos confundir as coisas, né? A cocaína é outra coisa, a cocaína é aquilo que deixa o camarada meio doidão, né? Enquanto que a coca não, a coca é até considerada um remédio, né? Então veja que nós temos aí essa liberação prevista na Constituição Boliviana. Mas voltando aqui à nossa Constituição brasileira de 88, né? Não inventaram outra ainda. Nós temos aí a questão, me lembrei da piada, aquela do aluno que foi o acadêmico foi buscar uma Constituição e voltou a dizer, não, só tem velha lá, só tem Constituição de 88, não encontrei mais nenhuma nova, nenhuma mais nova, então não tive condições de trazer. Então o artigo 225 garante aí, em resumo, o que preocupa a sociedade, que é a sustentabilidade, né? Então lá no final, em fine, está escrito assim, ó, preservar para as presentes e futuras gerações, futuro, então tem que garantir a sustentabilidade ambiental, garantir para gerações futuras, para que os futuros habitantes da Terra, né, os ditos humanos, né, pensantes, tenham como usufruir da questão ambiental, todas as áreas ambientais, não uma área só, né? Então nós temos aí algumas políticas importantes, a Lei 6938 de 81, 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é a base de toda aquela competência prevista lá no artigo 23, né, e também no artigo 24 da Constituição Federal, 23, quando fala da competência comum, né, e a competência do artigo 24, que é a competência concorrente, né. Na competência concorrente, a lei geral é exatamente essa que eu estou falando, a Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a base, né, para as outras. Por exemplo, para a Lei 1117 de 94, que é a política estadual aqui do estado do Acre, para a questão do meio ambiente, na verdade. Temos a Lei 1331 de 99, né, que é a política municipal do município de Rio Branco em relação ao meio ambiente, né? Eu já li alguns autores aí defendendo essa questão de que trata somente de uma expressão, né? Ambiente, porque meio é onde nós vivemos, então ambiente é onde nós vivemos, meio, então meio ambiente vivemos aonde nós vivemos, então veja que é uma confusão danada, e tem aquela outra literalidade também, a interpretação literal, né? Se formos defender somente meio ambiente,
quem irá defender o outro meio, né? Que nós temos dois meios aí para formar um todo, né? Brincadeiras à parte, temos aí essa questão dessas leis aí. A 6938 de 81 é a política nacional, a 1117 de 94 é a política estadual e a 1331 de 99 é exatamente a política municipal aqui de Rio Branco. Importante é que tudo isso demanda de várias outras leis. O meio ambiente ele se desenvolve em outras leis. Poderia citar aqui a lei 9433 de 97, que fala sobre a água potável, né, importante para a saúde, lá do artigo 196 da Constituição Federal, que é regulamentada hoje pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, da Lei 8.080 de 90. Temos também o saneamento básico, importante, que de pouco acesso ainda à grande maioria da população, principalmente de classes mais baixas, né? Que é a Lei 11.445 de 2007, a lei que traz aí o saneamento básico. Então, água e saneamento básico fazem parte desse embrolho, né? Que é a questão ambiental que deve ser tratada aí, e isso está gerando aí, pela falta até de educação ambiental, da Lei 9795 de 99, né, está trazendo aí um certo prejuízo à sustentabilidade da ambiental, para as futuras gerações. Importante que hoje deve ser tratado, e o assunto principal são as concentrações, né, as concentrações de gases de efeito estufa, né, efeito estufa, imagine a Terra sendo coberta por um lençol, né, então a Terra sendo coberta aí por algum produto que impeça os raios solares de chegar, né? Impeça os raios solares de atingir a crosta terrestre, a camada terrestre, né? Isso é mais ou menos o efeito estufa, né? Então essa concentração de gases gera essa cortina, gera esse lençol, né, que cobre aí a Terra. Esse é o efeito estufa, né? Então hoje temos aí o efeito estufa nos níveis mais altos da história, né? Em 3 milhões de anos, aliás 2 milhões, não vamos exagerar também, né? 3 milhões, não, 2 milhões de anos, estamos passando agora a pior fase com relação ao efeito estufa, né? Com isso, logicamente, a tendência é começarem a surgir, já surgiram em vários lugares, estão surgindo todos os dias, né? Surgindo aí ações que visam diminuir esse efeito estufa e com isso oferecer alguns benefícios econômicos. Tivemos aí a lei 15.042 de 2025, que é a questão do carbono, etc. Então temos que algumas leis novas aí estão surgindo em função exatamente dessa necessidade. Então, além desses benefícios econômicos, ao mesmo tempo cumprir aquele objetivo para a sustentabilidade até da raça humana, logicamente, proteger o ambiente ou o meio ambiente, como queiram, né? Como eu já falei, várias leis, inclusive a lei 15.042 de 25, como eu falei agora, que institui o sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito estufa. Olha aí, ó, né? Então nós temos aí a chamada capa, né? Uma capa, na verdade o efeito estufa é uma capa aí formada por gases que impede a chegada dos raios solares, mais ou menos assim, além de outras consequências aí que pode se verificar. Na verdade, essa lei ela visa criar aí um mercado, né? Um mercado regulado de carbono. Então o mercado regulado de carbono onde ela define limites, né? Define limites para a emissão desses gases e logicamente distribui cotas entre as pessoas, né, que vão ter lá seus certificados, né, basta ver na lei, que podem ser comercializados. Então é um comércio de títulos, né, títulos lá do artigo 887 da Lei 10.406 de 2002, que representam, né, atividade com o carbono, economia de carbono, mais ou menos assim, né? Então veja que pode ser comercializado entre empresas. A empresa que consome muito carbono, ela pode comprar esses títulos de empresas que não consomem carbono, consomem pouco e vendem esse. Então é uma compensação. Muitos autores entendem como uma permissão
permissão para poluir, uma permissão, violando aí o princípio do poluidor pagador, etc. Então vejo que temos várias situações aí que podem ser colocadas a respeito dessa lei 15.042 de 2025, essa lei 15.042 de 2025. É importante que esses títulos devem ser registrados, né? Existe aí na Lei de Registros Públicos a previsão disso, está na Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, a lei que determina os procedimentos dessa atividade, desse agente público, o que é a pessoa que trabalha no cartório, nos termos da lei 8934 de 94, 8935 de 94, 8934 de 94 é a lei das juntas comerciais, né? 8935 de 94, né? Que funciona aí nos termos do artigo 236 da Constituição Federal. Na verdade, são agentes públicos delegados que executam esse tipo de atividade de registro desses títulos, né? Então é importante que nós tenhamos essa ideia de que esses títulos só terão validade uma vez que registrados. Temos também a lei 6385 de 75, 6385 de 75, que é a lei que determina aí como deve funcionar a Comissão de Valores Mobiliários, uma vez que são ações. Esses títulos são ações colocadas no mercado para vender, né? Vê se na verdade existe aí a ideia de ganhar dinheiro, como tudo tem a ideia de ganhar dinheiro. Temos também a lei mais importante, que é a lei 12.187 de 2009, que é a Política Nacional sobre Mudança de Clima, mudanças climáticas, né? Política Nacional sobre Mudanças de Clima, ou a lei que trata exatamente dessas mudanças climáticas, lei 12.187 de 2009, lei 12.187 de 2009, né? Essa lei ela estabelece aí metas, né, para redução de emissões desses gases, ou seja, dos gases que criam o efeito estufa, né? Os gases que colocam essa capa aí sobre a Terra e não permite aí que a Terra desenvolva o seu sistema como deve ser, né? Então, as emissões de gases de efeito estufa devem ser controlados, senão, na verdade, teremos aí um colapso no sistema. Isso prejudicará ou não permitirá a sustentabilidade da sociedade. Então, os efeitos os efeitos dos gases, né, que geram o efeito estufa, né, na verdade deve passar por uma adaptação, né, uma adaptação aos impactos das mudanças climáticas.